Bom, pessoal, então na última aula a gente falou um pouquinho aí sobre como liberar conexões remotas ao nosso servidor MySQL, mas assim, a forma como a gente liberou essas conexões, ela não é a forma mais segura, tá? Por quê? Porque eu criei um usuário aqui no MySQL com permissão, né? Primeiro que uma senha bem fraca e outra que ele tem permissão para se conectar a partir de qualquer endereço, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no select host user from mysql.user. Vou dar uma olhadinha lá na tabela de usuários. Vocês vão ver que o usuário professor ele tem permissão de se conectar a partir desse host aqui, que é o sinalzinho de porcentagem, que seria qualquer host, tá? Então isso aqui não é legal porque eu estou deixando o meu servidor vulnerável, tá? Então assim, o ideal, a partir do momento que eu tenho usuários com esse tipo de permissão, é que eu faça uma restrição de alguma outra forma. A outra forma que eu poderia fazer uma restrição é aqui, no caso aqui da AWS, no grupo de segurança, dizendo, olha, eu não quero permitir conexões de qualquer lugar, tá? Eu vou permitir só a partir aqui do meu endereço IP. E aí a gente já criaria uma camada mais de segurança, tá? Mas normalmente a gente não vai nem precisar criar usuários aí, né, com esse tipo de conexão, porque normalmente, assim, vamos lá, normalmente não é o ideal, não é o cenário ideal, mas na grande maioria dos casos, quando a gente vai colocar um site mais simples no ar e tal, o servidor MySQL acaba rodando na mesma máquina onde está o servidor Apache, tá? O servidor Apache ou Nginx, o servidor HTTP, tá? Então, o que que acontece? As conexões são todas locais. Eu não preciso ter acesso externo, porque é o servidor HTTP se comunicando com o servidor MySQL, né? Tá? No caso, assim, a linguagem que está rodando lá no HTTP, seja um PHP, Python, o que for. Mas as conexões são locais. Então, normalmente, eu não preciso disso. Eu só vou precisar de um usuário, de um acesso externo, se eu vou fazer um backup local, uma cópia, alguma coisa do tipo. Mas até nesses casos eu consigo resolver isso localmente, por exemplo, acessando via SSH, criando um backup e aí então baixando esse backup, tá? Então, assim, vamos começar aqui. Eu vou remover esse usuário que eu criei, tá? Porque a gente não vai usar ele nas nossas próximas aulas, tá? Então, só para que vocês saibam como fazer, então eu vou remover o usuário professor. Se eu listar aqui a tabela de usuários, ele já não deve estar mais lá, tá? Aquela questão de liberar o acesso na configuração, né, para liberar o acesso não, mas fazer com que o MySQL espere por conexões em qualquer endereço IP, isso nem é tanto problema aqui no nosso caso, porque eu só tenho dois endereços, né, um endereço local e o endereço aberto para o mundo, tá? E então assim, a não ser que as conexões sejam só locais mesmo, aquilo ali não seria muito problema, tá? E aqui no meu Firewall eu vou remover aquelas duas regras de entrada que eu também não vou usar, tá? Então nessa aula aqui o que eu estou mostrando para vocês é como desfazer o que a gente fez na aula anterior. A gente deu essas permissões, abriu isso para o mundo, agora eu estou tirando essas permissões, tá? Outro caso aqui que a gente poderia fazer, pessoal, por exemplo, se eu for manter a conexão aberta para o mundo aqui no meu grupo de segurança, mas eu quero criar um usuário com permissões mais restritas, no Create User, tá? Isso aqui não é muito assunto dessa matéria, seria mais para banco de dados, mas só para que vocês saibam, eu poderia fazer isso aqui, ó, professor, arroba, e aí o endereço, meu endereço local. Vamos supor aqui 200.200.200.200. Tá? Esse seria o endereço da minha máquina local aqui,
que eu usaria para me conectar a esse servidor. Isso aqui também pode ser o caso de você utilizar quando você tem o servidor web e o servidor MySQL rodando em máquinas diferentes. Aí sim, você vai liberar acesso para esse servidor web, né? E você tem que ter um endereço IP ou o nome desse host para criar um usuário que tenha permissão a partir dele, tá? Então aqui o que eu quero falar para vocês é mais sobre essas boas práticas de segurança aí, em se tratando de banco de dados, de evitar manter assim essas permissões muito abertas, tá? Liberar acesso para todos, liberar acesso a partir de qualquer lugar, porque isso implica em riscos, tá? Muitas vezes você vai ter diversos serviços diferentes rodando no mesmo servidor de banco de dados e você não sabe aí os problemas que isso pode causar. Às vezes você cria um usuário com permissão aberta para o mundo ali, mas aquele usuário tem uma senha fraca, alguém se conecta e acaba tendo acesso a todos os seus bancos de dados. Então, em se tratando de banco de dados, o ideal é que a gente faça, né, crie os usuários, libere os acessos sempre para o mínimo necessário. Se aquele usuário só precisa de acessos de leitura, a gente só vai liberar acessos de leitura, tá? Não de escrita. Então, esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Eu só queria deixar esses pontos aqui mais claros para vocês. E aí na próxima aula, já que a gente tirou aí as permissões de acesso externo, a gente vai ver como usar uma ferramentazinha para administrar esse servidor aí de longe, mas sem precisar de uma conexão remota.